comigo explorar o mundo das empresas e dos negócios de forma descontraída e descomplicada. Olá, eu sou a Rita Maria Nunes. Bem-vindo ao Conversas Informais sobre Negócios. Bem-vinda à segunda temporada de Conversas Informais sobre Negócios. Pois é, mudámos de cenário. Achámos que tínhamos de fazer aqui algumas alterações para transformar isto num ambiente diferente, nesta que é a segunda temporada, e trazer também algumas novidades. A partir de agora, os nossos episódios vão ser sempre com convidados externos à TAB, mas também com convidados da TAB. Nesta temporada eu vou conversar com aqueles que, juntamente comigo, acompanham empresários no terreno e que têm muitas histórias para contar, histórias de ensinamentos de vida, ensinamentos empresariais, histórias que queremos que quem está desse lado a ver, ouvir, possa aprender e aplicar nas suas empresas. E o meu primeiro convidado desta segunda temporada é o Diogo Travassos. Bem-vindo, Diogo. Muito obrigado, Rita, pelo convite. O Diogo, ele é facilitador da TAB, especialista em alinhamento estratégico de equipas e organização operacional. Então, temos muitas histórias para contar, não é verdade, Diogo? Muitíssimas. Diogo, nesta nossa primeira conversa, gostaria que falássemos sobre aqueles empresários que vivem em modo bombeiro. E são muitos, infelizmente. Exatamente. Como é que tu te sentes quando chegas a uma empresa e começas a trabalhar com aquele empresário em que está tudo no caos, em que a pessoa está constantemente a apagar incêndios? Eu sinto-me bem, porque isso é a minha praia, é o que eu gosto de fazer. Gostas de ajudar a organizar, não é? Gosto de ajudar a organizar. O que é mais difícil, muitas vezes, é passar a mensagem ao empresário que ele está nessa situação, porque isso é o seu dia-a-dia. Esse caos é aquilo que ele gosta de... É a adrenalina que ele gosta de ter no seu dia-a-dia. Isso é uma grande realidade, ou seja, muitos movem-se pela adrenalina. Querem ter processos, querem ter rotinas, mas depois, quando perdem a adrenalina do caos, deixam de ter paixão pelo negócio. É verdade, é verdade. Mas como é que nós conseguimos, efetivamente, que os empresários percebam que viver em modo bombeiro não os leva a nenhum outro lugar senão ao caos? É tentar passar o que é a organização. Ou seja, eu no caos consigo fazer tudo e resolver tudo, porque tudo vai aparecendo. Quando eu quero antecipar os problemas, quando eu quero começar a gerir a empresa e não a trabalhar na empresa, aí é que nós passamos a mensagem da organização e ele começa a ter a necessidade de antecipar os problemas. Mas como tu disseste e bem, é difícil para quem está dentro da panela da água a ferver, muitas vezes entender que está a cozinhar. Temos de tirar a lagosta de dentro da panela. A lagosta ou o sapo, não é? A velha teoria do sapo, exatamente. É verdade. E como é que as pessoas que estão dentro das organizações ganham efetivamente consciência sobre isso? Ganham quando se começa a organizar pequenos processos e que se começa a autonomizar esses processos e a delegar alguns processos. Os gestores sabem que não precisam de estar lá, só precisam de ver se as coisas foram feitas. Esse é o primeiro passo, é ele perceber que não tem de fazer tudo, ele perceber que não tem de pôr o dedo em tudo, porque muitas vezes o que acontece nos empresários é estar por trás das pessoas, por cima do ombro, e ver o que é que as pessoas estão a fazer, porque acham que ninguém consegue fazer nada a não serem eles. Mas isso é uma realidade também daqueles que construíram tudo do zero, não é? Pois é difícil largar a criança para viver no mundo. Mas isso é uma evolução natural, porque nós, quando construímos uma empresa, somos a orquestra e o maestro, mas queremos que a empresa evolua, nós temos de passar a ser não a orquestra, não a tocar os instrumentos, mas a ser o maestro que põe toda a orquestra a tocar. Isso é muito complicado de fazer, principalmente em Portugal, que nós não estamos habituados a isso, nem temos cultura empresarial. Por isso nós somos muito bons a fazer, muito bons a pôr as mãos na obra. As mãos na massa, literalmente. Mãos na massa, literalmente. Mas depois delegar, gerir, controlar, fazer processos, já é muito complicado. É muito mais difícil. Quais são os principais sintomas ou dores que um empresário possa percepcionar no seu trabalho para entender que está num momento que precisa de ajuda externa, que precisa de se organizar? É muito simples. É olhar para o mail e ver quantos mails tem lá, olhar para o telefone, ver quantos telefones tem lá e ver se, por exemplo, uma coisa muito simples, consegue estar 5 minutos seguidos a trabalhar. Sem ser interrompido. São sinais, é como chegar a um hospital e há sempre sinais de alerta que nós não vemos.
Quando o empresário não consegue estar 10 minutos ou um quarto de hora seguidos a trabalhar é porque alguma coisa está mal. Porque a equipa está, se calhar, muito dependente dele, porque os clientes ainda ligam Mu- para ele. Muitas vezes é o próprio empresário o culpado, porque ele próprio quer estar. Não conseguiu dar o passo de eu vou deixar fazer, eu vou deixar fazer em menos bem, eu vou deixar fazer errado, para depois ir ensinando. Ou seja, é a técnica de eu pesco, mas não vou ensinar a pescar. Pois, exato. E tem que ser exatamente ao contrário. Sim, Exatamente o sim. contrário. E essa transformação no empresário é muito difícil de acontecer porque ele sempre foi habituado a fazer tudo. Ele é que construiu a empresa, depois o marketing também era ele, porque não tinha dinheiro. Primeiro consiga, quando tem dinheiro, delegar a uma empresa para lhe fazer aquilo e ele desligar e só ir controlando. São São processos, passos são que são passos que se importantes na têm de dar, evolução. uma evolução que o empresário tem de ter, sempre em evolutivo. E à medida que a empresa vai aumentando o seu negócio, vai aumentando as pessoas, o empresário também tem de ir evoluindo. E essa é que é a fase difícil, porque o empresário muitas vezes não tem formação, não sabe ir à procura da formação indicada para ele. Que também há lacunas de formação, e aqui podíamos ter toda uma Muitas, outra conversa, não é? é No verdade. mercado há Isso é um lacunas de tema formação. muito que dava pano para mangas. Não é Dá com para um todo um MBA, novo não é episódio com de um podcast, MBA que eu sei quase. ser bom gestor. O MBA permite-me ter várias ideias, mas eu depois também tenho de ir à procura de coisas mais práticas, tenho de ir à procura de pessoas que estão na minha área, que também têm empresas, pessoas que estão noutras áreas com as outras empresas, para perceber a realidade das empresas. Porque a realidade da empresa no dia-a-dia não se ensina. Sim, a vida do dia a dia da gestão do negócio É tem verdade. muitos pormenores e muitos detalhes, sem dúvida nenhuma. Que transformação os empresários podem eventualmente sentir quando deixam de estar neste modo bombeiro? Ou seja, falámos aqui um bocadinho sobre as dores, os sintomas que nós conseguimos identificar, não é? Mas e depois quando a vida passa para o lado cor-de-rosa, em que está tudo organizado, o que é que o gestor ganha com isto? O lado cor-de-rosa não existe. Não se pode pintá-lo, Pronto, porque Diogo, já me estragaste aqui. tudo organizado e tudo bem feito não existe porque as empresas não estão estagnadas. Por isso, se eu tiver tudo organizado agora, já tenho 10 ideias para Para alterar tudo implementar no e para crescimento da evoluir a empresa, claro. empresa. Ou seja, a organização é um mito de nós temos de ter um mínimo de organização e a organização está sempre a evoluir. Porque se eu tiver uma ideia de um novo negócio, de uma nova área, muitas vezes vou desconstruir tudo o que eu fiz até Sim, agora porque é a evolução natural. e as empresas são, como eu costumo dizer, organismos vivos de evolução Ora, nem constante e mais. de transformação constante. Agora, a organização o que é que permite? Permite ao empresário poder viver, Viver o quê? as suas paixões, a sua vida pessoal, Os seus hobbies? os seus hobbies, porque um empresário não tem de ser idiota no sentido positivo da palavra, ter ideias e saber como é que as coisas evoluem, mas não tem de ser a pessoa que o faz. Por isso tem de aprender a saber o que é que quer, tem de aprender a ter as ideias, a organizar as ideias e pôr outras pessoas a trabalhar. Isso é a função do empresário, é pensar o negócio. Quando se é bombeiro, não se pensa. Sim, está sempre à procura Age-se da próxima todos os urgência. dias e nada fica feito. Por isso, o empresário tem de evoluir para essa parte do pensar, do ter a sua vida pessoal, ter o seu network, porque isso é o que lhe vai permitir desenvolver a empresa. Portanto, tu estás-me a dizer que eu tirar a sexta-feira à tarde para ir jogar pádel pode ser uma realidade e a minha empresa ser lucrativa e dar poucas dores de cabeça. Não estou a dizer que não dá, estou só a dizer que dá poucas, não é? Não, isso permite outras coisas, que é, permite eu ter tempo para pensar, tempo para ver, porque muitas vezes nós olhamos, mas não vemos. O estar fora, por exemplo, muitas vezes tenho as reuniões com os empresários, nunca é dentro da empresa, é fora da empresa. Mudar o cenário, para quando ele volta, ele não é interrompido, não recebe os e-mails, porque eu não deixo ver os e-mails, o telefone está desligado, ou seja, sair da sua zona de conforto, que é o caos da empresa, Sim. ir para outro sítio, pensar outras coisas, e muitas vezes é nesse pensamento que ele consegue organizar a empresa, porque só aí é que ele sabe para onde é que a empresa vai. Quando eu estou dentro do caos, eu não sei para onde a empresa vai, porque estou a tapar buracos, sempre. E isso acaba por lhes dar mais tempo para o que tu estavas a dizer, para a vida pessoal, para usufruir também Claro. daquilo que é o esforço do trabalho imposto para dentro da empresa, não é? E Muitos muitas empresários. vezes o próprio empresário não sabe o que é que quer. E como é que nós trabalhamos com alguém assim, que não sabe o que é que quer?
Primeiro trabalhamos para perceber o que é que ele quer. Muitas vezes é o Fazendo as parte perguntas pessoal, certas. porque é o que eu digo, os números da empresa valem o que vale com o gestor que está por trás. Pode Sim, haver um gestor que só tem olhos para o dinheiro e esse é o foco da vida dele. Há um gestor que o que quer é paz e sossego e algum dinheiro, e os números podem ser iguais e as estratégias têm de ser completamente opostas. Ou seja, primeiro perceber quem está atrás do negócio, depois perceber o negócio, depois perceber como é que se consegue chegar aos objetivos do empresário. Porque muitas vezes os empresários não sabem o que é que querem. sim. Aquilo que eu sinto é que os empresários que vivem muito em modo bombeiro e quando chegam, principalmente até nós aqui na TAB, nós focamos muito na parte pessoal, não é? Porque é que trabalhaste um ano inteiro e o que é que isto resulta para a tua vida pessoal? Qual é que é a tua grande meta? Muitos não têm férias ou não têm dias de férias. Chegamos a ter até situações, e tu conheces algumas, de pessoas que tiram férias para trabalhar mais descansados. É verdade. Portanto, tiram férias da Já empresa. nos aconteceu a dizer só começamos o processo se tirar umas férias primeiro, que é para vir com a cabeça limpa. Exatamente, há empresários que, apesar de terem férias, tiram férias para continuar a trabalhar fora do seu ambiente da empresa porque na empresa já não conseguem. É verdade. Esse para mim, é o processo mais difícil, que é a mudança de mentalidade do empresário. E a partir do momento que o empresário sabe onde é que está, se sabe o que consegue pensar o que é que quer no futuro, um ano, 3 anos, 5 anos, não interessa, consegue-se planear. Quando eu não sei para onde é que eu quero ir, qualquer direção serve. Exatamente, qualquer caminho é Qual- válido, não é? Qualquer caminho, se quiser ir a Roma, posso ir ao Algarve ou posso ir ao Porto, depois é de ir a Roma. Mas eu tenho de saber que quero ir a Roma, não quero ir a Los Angeles. Por isso, eu tenho de saber qual é a direção, porque o rumo que eu tomo nunca é em linha reta. Como na vida, nós nunca conseguimos ir em linha reta, mas eu tenho de saber para o mundo. O problema dos empresários é que não sabem isso. E depois andam sempre a apagar o incêndio, a Andam última sempre em roda, urgência. como costumamos chamar, é pescadinha de rabo na boca. Sim, andam sempre à Apaga um volta da mesma buraco, volta coisa. outro e não sai do mesmo sítio. Sim. E aquilo que eu também noto, não sei se partilhas desta mesma opinião, é que aqueles empresários que estão sempre à procura do the next big idea, portanto, é esta ideia, é isto que eu vou comprar, é para aqui que eu vou, a determinado momento já têm tanta coisa para fazer e nada concluído. Eu não vejo isso como mau, porque eu acho que cada empresário tem a sua maneira de ser, tem a sua maneira de estar e a sua maneira de gerir. Tem a ter uma equipa que o apoia nisso. Há pessoas que são muito boas a ter ideias e nunca as conseguem completar, mas têm muitas ideias, então vamos desenvolver a empresa para alguém pegar nessa ideia e a desenvolver. E chegar à conclusão, não é? E que chegar à conclusão, porque assim, nós trabalhamos 12 horas por dia, 7 dias por semana, não conseguimos trabalhar mais. Sim. Por isso nós somos finitos. E é o conhecimento disso que o empresário tem de ter. Eu sou finito, por isso onde é que eu sou mais rentável para a empresa? O que é que eu faço melhor? Onde é que o Identifico. meu valor hora está mais bem aplicado? Não, onde é mais rentável, às vezes um empresário é mais rentável estar na fábrica porque é aquilo que ele gosta de fazer e delega o resto e organiza o resto com outras pessoas, outras vezes é ter ideias. Ter um empresário que tem 10 ideias e 2 delas são fantásticas, dá uma rentabilidade enorme à empresa, mas ele para ter ideias tem de ter o seu modo de vida. Sim, Eu tem não que ter a posso sua estar parte atrás de uma operacional, secretária a exatamente. trabalhar no Excel. Sim. As ideias não surgem aí, vão surgir noutro sítio, ou seja, tudo tem de ser adaptado à maneira de ser do empresário. Isto é tudo muito giro, mas depois temos empresas, e Portugal é um país de micronegócios, em que o dono da empresa, portanto o empresário, tem de ser o indivíduo que abre a loja, faz o estoque, controla o estoque do armazém, emite as faturas, entrega Lava o as chão, tira o encomendas, pó, lava o chão, vende, exatamente, faz portanto tudo. tem que fazer tudo, não é? Como é que tu, numa estrutura muito, eu vou-lhe chamar enxuta, não vamos chamar pequena porque ela pode vir a crescer, não é? Em que há poucas pessoas e que em que o recurso humano está com um conjunto de funções grande em cima de si, consegue não ser bombeiro. Isso é a história da orquestra e do maestro. Obviamente, quando eu crio um negócio de raiz do zero, eu faço tudo. Tenho a ter a consciência que se eu quero evoluir e se quer crescer, eu tenho que começar a delegar. Quanto mais cedo eu fizer isso, melhor. Então, o que tu me estás a dizer é que, independentemente da estrutura estar agora a começar ou estar neste caos mais micro, o importante é nós termos um planeamento estratégico para decidir quem Sempre. entra e para onde entra. Saber onde é que estou e saber onde é que eu quero ir.
E aí vamos construindo a escada para chegar lá e o caminho. Não interessa se eu sou 1 ou se sou 10, porque eu sou 1, quero chegar a 5, eu vou quintuplicar o meu tamanho. Se eu sou 10 e quero chegar a 100, Só que se tu não vou, souberes exatamente o que é que esses 5 pessoas vão fazer, portanto, a mais probabilidade de correr mal é muito grande. justamente para começar a delegação de forma logo correta. Eu faço só uma pergunta. Se eu não sei para onde quero ir, como é que eu consigo saber que estou mal? Se eu não sei como é que eu queria. Ou seja, eu tenho de saber o que é que eu quero para saber se as coisas estão a correr bem ou mal. Se eu não sei o que é que eu quero, Sim, aí não vamos não conseguir sei se nunca. as coisas estão a Exatamente. correr bem, se estão a correr mal, se podiam correr melhor ou correr pior. Eu tenho de ter não é um KPI, mas eu tenho de saber, eu quero isto. E então, se eu não conseguir, sei que estou abaixo. Se eu conseguir mais, sei que estou Sim, a acima. partir dali tudo se constrói, não é? É verdade. E esse é que é o problema dos nossos empresários, é que não têm essa visão. Não conseguem pôr milestones na sua cabeça ao longo do tempo para saber o que é que querem. Por isso nunca sabem onde é que estão. Sim, aí E esse é voltamos o um bocadinho primeiro atrás na trabalho, nossa é onde é conversa, que que é, estou. sim, a parte mais operacional de quem é tradicionalmente a pessoa que criou o negócio, que fez tudo do início e que depois não consegue vislumbrar mais do que aquilo que É já muito existe. difícil quando o paralelismo disto que eu vejo muito é quando nós temos o nosso primeiro filho, ficamos em casa com ele e o vamos pôr à creche. Custa muito. Exato. O empresário é a mesma coisa, o empresário faz tudo e custa muito deixar de fazer, porque ele sente-se em casa a fazer. Mas Sim, a está na sua zona de figura do conforto. empresário é exatamente isso. Pode ser preciso fazer, perceber como é que as coisas funcionam e depois delegar. E esse processo é muito complicado de fazer e muitas vezes é uma parte psicológica que nós temos de trabalhar com o empresário, demonstrar-lhe que a empresa ganha mais se ele não estiver lá. Sim. Vamos deixar aqui um desafio a quem nos está a ouvir ou a ver. Se sentes efetivamente que estás neste caos, portanto, se és empresário ou empresária e sentes que tens mais trabalho do que tempo, mais caos do que vida, eventualmente pode haver uma solução que não é assim tão complexa quanto isso e, independentemente do tamanho do teu negócio, a visão externa que a TAB e que nós podemos trazer ao teu negócio pode dar uma ajuda significativa, não é, Diogo? É verdade. Obrigada por ter estado neste primeiro Nada. episódio e vamos fazer aqui um brinde com o nosso chá. Voltamos a ver na próxima semana com mais um convidado.